Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Vou comentar sobre o afamado empreendedorismo de necessidade e, digamos, alguns vícios e virtudes que há nele, e praticamente em todo o empreendedorismo, certo? E também as soluções que não solucionam muito, que as pessoas que estão lá nas Torres de Marfim querem impor, né, a eles. Bom, por exemplo, dizem que o empreendedorismo de necessidade ele é pouco inovador. Realmente, por exemplo, você pega aquela mulher negra que sabe trançar cabelos e tudo mais e vai fazer, ela tá pegando um conhecimento que provavelmente ela aprendeu da avó dela, com tutoriais que ela viu no YouTube, e o que mais? E bom, ela também não deve ter muito dinheiro pra quê? Pra, sei lá, fazer uma trança multicolorida, ou então deixar ela que fique subindo assim. Só dando um exemplo, ela não tem realmente, num primeiro momento, dinheiro para arriscar. E assim, só uma coisa, falam-se muito do senhor Elon Musk, mas para fazer o dinheiro, o foguete da Ré, ele precisou de investimento, de aportes do contribuinte americano, que agora ele vai ter o privilégio de poder empurrar os carros elétricos dele garganta abaixo, quando, certo? Por causa da eleição do Trump, né? Bom, mas isso é outra coisa. Para realmente inovar, precisa-se muito dinheiro e talvez assim criatividade, que é aí que falta a, como chama, a inteligência natural até. E até a incapacidade de saber usar as inteligências artificiais, certo? Por exemplo, quando a gente abre a geladeira, né, com fome, querendo comer alguma coisa diferente, e a gente joga no chat GPT o que tem lá, e aí eles nos dão uma receita do que fazer com alho, cebola, meio limão, ketchup e o super bonder, né? Então, nisso daí você já pode, claro, buscar uma informação. Vai saber, por exemplo, você vê uma mulher que, ou um homem que abriu uma barraca de bolos e tudo mais e decide pegar um ingrediente, um tempero um pouco mais caro ou diferente, coloca ele lá, às vezes até por sugestão da inteligência artificial ou pela curiosidade mesmo, né? E decide vender, colocar num bolo, num café assim e vende, certo? Ou então você tem um preço que você descobre um jeito de reduzir a margem de o custo, perdão, ou fazer a criatividade, ou perdão, de você usar a criatividade para diminuir os custos e manter ou até aumentar a qualidade. E sim, isso é possível. E existe e funciona. Bom, e aí que se esbarra em outra coisa. Bom, isso é informal. Perfeito? Não necessariamente está fora da lei, mas está fora de acessos de linhas de crédito, apenas, né, que vai ter uma batida policial, confiscar tudo que tem, né, a pessoa vai ser presa por enriquecimento ilícito, nem nada disso. Contudo, ela não vai ter acesso a linhas de crédito, por exemplo, vantajosas. O que mais? Ela não vai ter apoio para até inovar, até para usar, digamos assim, as inteligências artificiais para fazer. E é nisso que aí a gente vê já o que muita gente acha que a solução para isso é envolver o Estado. Só que assim o Estado falhou em dar uma educação para que ela pudesse, por exemplo, essa pessoa que está fazendo ou uma criança ou vendendo um café, para a pessoa que vai trabalhar na porta na entrada de uma estação, por exemplo, ela não vai saber que
o que dá um gosto diferenciado no leite, que é básico, que isso se aprende em química, certo? Ele já falhou nisso, ele já falhou em educar financeiramente, de saber calcular custos, o que também, sinceramente, a gente não sabe o que a escola, o currículo não tem como prever o que a pessoa decide fazer, se ela vai querer ser barbeiro, se ela vai querer vender bolo em pote. Isso daí realmente não tava. O nosso sistema educacional está basicamente formado não, estruturado para manter, fazer técnicos para trabalhar em fábrica, no chão de fábrica, ou então gente para o que ser engenheiro e tudo mais, e faz isso muito mal, né? Afinal, o engenheiro está quase, junto com o diploma, você recebe um contrato de locação de um carro para você trabalhar de Uber, né? Mas enfim, então assim também tem outras coisas. Por exemplo, imagina um cara que é desenvolto em termos de comunicação, consegue vender bem, mas não tem uma licença, né? E aí vem um rapa. Ou seja, você vai ter uma pessoa inteligente, porque inteligência independe da informação que tem, da formação que se tem. A inteligência é o que você transforma com as informações e com o que você pode fazer com as informações que você tem à disposição, certo? São as conclusões que você chega. Perfeito? Então, realmente, o Estado que já atrapalhou, assim, não tem muito como ajudar. O papel dele talvez seja evitar que atrapalhem, por exemplo, digamos, fornecendo uma segurança pública ou pelo menos uma segurança jurídica decente, porque botar, digamos assim, dinheiro público, ou então formalizar para a pessoa ficar aposentada em sei lá quantas décadas depois de trabalhar e contribuir, isso daí vai ser simplesmente contraproducente. Bom, e também, como digo, senão você vai acabar tendo que um monte de microempresas públicas, porque a função do Estado realmente é usar dinheiro para pagar coisas que não tem, para explorar, digamos assim, nichos que não tem vão dar lucro. Por exemplo, cães. Quando a gente vê algo que foi terceirizado ou concessionárias como serviço de trem, é porque realmente a taxa assim de passagem, que é a passagem, não dá lucro, ela não paga mesmo e o Estado tem que subsidiar depois, e além disso já se corta custos. É que nem a escola, ela já não dá bons resultados, aí se terceiriza ela para cortar em custos, e aí ela vai continuar dando mais resultados ruins, só que é um custo mais baixo. É que nem também a saúde, certo? Educar pobre, que já, como eu disse, não é algo lucrativo, então já vão cortar. E no caso também a saúde, manter ele operacional para nós pobres, homens acebolados, pessoas aceboladas, para operacionais, também não dá lucro. Então o que acontece? Se o sistema já é ruim, eles terceirizam e dão subsídios. E aí acontece coisas como, por exemplo, as duas mulheres que foram no médico, né, em clínicas particulares, e saíram de lá sem o útero. No caso até estava grávida e saiu sem a criança. E o que mais? Saiu também sem uma das mãos. Além de ter ficado um bom tempo em coma, né? Então, assim, também, como eu disse, falam dos órgãos, eu falei as tripas com AIDS, então é isso. O que acontece? Pega um negócio ruim que é barato, terceirizam, que acaba baratizando mais, porque para ter lucro, simplesmente com o mesmo orçamento, e aí acontece esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, para esse empreendedorismo de necessidade inovar, ou pelo menos ganhar sustentabilidade, é melhor deixar o Estado simplesmente não mexer nas coisas, entendeu?
Porque realmente tem trabalhos, principalmente os físicos, os braçais mesmo, que a pessoa tem realmente, o corpo não aguenta mais. Só que. E aí realmente precisa. Só que assim, se você pensar que a pessoa, conforme o rendimento dela for aumentando, conforme ela for ampliando a sua renda, ela vai saber o que é melhor fazer. E aí tá aí o papel do Estado, na minha opinião, mesmo não em, digamos assim, trazer para a formalidade, simplesmente metendo o pé na porta, mas educar as pessoas, esse empreendedor, por necessidade, né? Na melhor forma de administrar o dinheiro dele e que ele contribua principalmente para si, né? Afinal, fazendo por exemplo, uma previdência privada, e até vendo o que sobra investindo em outras coisas, ao invés do que de simplesmente impor uma taxa que vai deixar ele fazer com que ele permaneça mais pobre, certo? E, bom, basicamente dependente do que? De auxílios do Estado, tirados de sabe-se ninguém lá onde, porque o que acontece? Você vai ter uma camada pobretona da população e tem uma camada menos pobre, essa que paga por todo mundo, certo? Uma camada que menos pobre, chamada classe média baixa, e classe média só alta, e a classe alta já tem dinheiro, já, por exemplo, quando eles vão pedir ajuda, se você for um plutocrata, você faz um Teleton, um Criança Esperança, e se você for uma pessoa já de, digamos assim, de classe média alta, você faz sei lá, um bingo, um futebol solidário, por aí vai, para arrecadar comida pra gente pobre, certo? Pedindo dinheiro para quem? Para a camada da população menos pobre, certo? Então, do mais é isso, entenderam? Empreendedorismo de necessidade já é uma coisa ruim que aconteceu por culpa do Estado, das intromissões do Estado, seja das suas mais variadas, pela falta de assistência, pelo excesso de cobranças que se tornam kafkanianas demais e não compensam o esforço tanto físico, mental, financeiro, quanto o que? Quanto também o risco com uma inovação que pode se perder, né? Em taxações e até mesmo em burocracias para, digamos, você ter a direito ao que você desenvolveu de inovador, certo? Bom, do resto é isso. Deixem os empreendedores empreenderem e auxiliem apenas para eles quando eles não puderem mais empreender por questões mesmo de força física e mental, certo? Bom, do mais é isso. Vai acontecer isso? Não. Mas vamos tentar ser felizes. Obrigado.